Como um único fóssil, um mero sussurro do passado profundo, pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre a história da vida em nosso planeta? Parece uma noção quase impossível, não é? Muitas vezes andamos sobre o chão sob nossos pés, alegremente ignorantes dos profundos segredos que ele guarda. Vemos colinas, campos, represas, mas raramente consideramos os dramas épicos que se desenrolaram ali milhões de anos antes do nosso tempo. No entanto, às vezes, a Terra decide revelar um capítulo de sua imensa e antiga biblioteca. Uma história escrita não em tinta, mas em osso. Uma história tão grandiosa, tão assombrosa, que nos força a reconsiderar a escala e a majestade da vida que outrora dominou nosso mundo, muito antes do primeiro ser humano respirar. Isto não é uma obra de ficção, nem um conto da mitologia. Esta é a notável e verdadeira história de uma dessas revelações. Uma descoberta que enviou ondas de entusiasmo e admiração por toda a comunidade científica. É a história de uma criatura tão colossal, tão perfeitamente preservada, que ganhou o apelido de dragão marinho. Encontrada não em algum deserto remoto e inexplorado, mas na suave e ondulante zona rural das Midlands inglesas. Isso levanta uma pergunta tentadora: se um monstro dessa magnitude pôde permanecer escondido por tanto tempo, bem debaixo do nosso nariz, que outras maravilhas, que outros titãs de uma era esquecida, ainda estão esperando seu momento para serem encontrados? O chão que pisamos é um cemitério de mundos antigos, cada camada uma página em um livro de história de escopo inimaginável. Imagine por um momento a pura e estonteante sorte envolvida. Um projeto de manutenção de rotina em uma reserva natural local, algo que acontece todos os dias em todo o mundo, de repente se torna o cenário para uma das descobertas paleontológicas mais significativas da história britânica. Começou com algo pequeno, algo que poderia ter sido facilmente ignorado. Um fragmento de osso saindo da lama. Mas naquele fragmento estava a chave para desvendar uma criatura do período Jurássico, um predador que governava os antigos oceanos, com uma autoridade que estamos apenas começando a compreender. A descoberta desafia nossas percepções de tamanho, de evolução e dos próprios ecossistemas que floresceram há 180 milhões de anos. Isso é mais do que apenas uma coleção de ossos fossilizados. É uma cápsula do tempo. É uma conexão direta e física com um mundo tão alienígena que poderia ter sido em outro planeta. Um mundo onde os mares pululavam com répteis gigantescos, onde o ar era diferente e onde os próprios continentes estavam presos em uma dança lenta e inexorável. O dragão marinho de Rutland, como ficou conhecido, não é meramente um esqueleto antigo. É um mensageiro do passado profundo, carregando uma história de vida, morte, sobrevivência, em uma escala que quase desafia a imaginação humana. A escavação que se seguiu foi uma obra-prima de precisão e paciência paleontológica, uma dança delicada com o tempo profundo. Uma equipe de especialistas, liderada pelo Dr. Lomax, desceu sobre Rutland Water em agosto, setembro de 2021. A cena parecia menos um canteiro de obras pesado e mais uma investigação forense. Cada seção do fóssil teve que ser meticulosamente exposta, usando ferramentas mais adequadas a um estúdio de escultor do que a um poço de escavação. A equipe trabalhou contra o tempo, sob o sol do final do verão, sabendo que cada movimento era crucial para preservar este espécime insubstituível. À medida que mais do esqueleto era revelado, a escala colossal do animal tornava-se impressionantemente aparente. Este era um ictiosauro, um dragão marinho de focinho longo e olhos grandes, mas um gigante de sua espécie. A equipe descobriu um crânio que sozinho media mais de 2 metros de comprimento. Imagine um crânio tão longo quanto um homem alto, cheio de dezenas de dentes afiados e cônicos. O esqueleto inteiro se estendia por surpreendentes 10 metros, aproximadamente o comprimento de um ônibus de 2 andares moderno, com o conjunto fossilizado pesando bem mais de 1 tonelada. O momento em que o crânio colossal foi totalmente revelado foi de admiração silenciosa. Ali, deitado na lama de um reservatório do século XXI, estava o rosto de um predador que viu a luz quando dinossauros vagavam pela Terra. Sua órbita ocular era enorme, sugerindo visão incrível, perfeitamente adaptada para caçar nas águas profundas e turvas do mar Jurássico. A preservação era requintada. Podia-se ver a textura do osso, a disposição dos dentes e até estruturas cranianas finas e delicadas. Levantar o fóssil foi talvez a parte mais estressante. O imenso bloco de argila contendo o crânio foi revestido com gesso e madeira, criando um berço protetor. Em seguida, içado por um guindaste, um momento de incrível tensão enquanto os ossos antigos eram suspensos no ar. O mesmo processo foi repetido para o corpo, dividido em várias grandes seções. Cada peça era uma carga preciosa, um fragmento de um mundo perdido sendo transportado para estudo. A escavação bem-sucedida foi um triunfo de trabalho em equipe e experiência, garantindo que este magnífico dragão marinho agora pudesse contar sua história para a ciência e para o mundo. Para realmente apreciar a importância do dragão marinho de Rutland,
Devemos voltar no tempo 180 milhões de anos, para o período Jurássico. O mundo era profundamente diferente. O lugar que hoje chamamos de Rutland estava submerso sob um mar quente e subtropical. A Grã-Bretanha era um arquipélago, algo como o Caribe moderno. O clima era mais quente, sem calotas polares, e o nível do mar era significativamente mais alto. Este mar raso fervilhava de vida. Plesiosauros patrulhavam com membros em forma de remos. Pliosauros, de pescoço curto e mandíbulas colossais, eram predadores alfa. Amonites e belemnites enchiam as águas. O nosso ictiosauro de 10 metros, com focinho longo e bateria de dentes, caçava peixes grandes, amonites e belemnites. Olhos maciços lhe permitiam caçar em pouca luz. Movia-se com a graça de um golfinho ou de um atum moderno, sua cauda poderosa impulsionando-o a grande velocidade. Embora a descoberta de qualquer ictiosauro seja emocionante, o espécime de Rutland é especial por várias razões, principalmente pela sua combinação sem precedentes de tamanho e completude. Desde o início do século XIX, com pioneiros como Mary Anning em Lyme Regis, aprendemos com inúmeros espécimes menores. Mas um ictiosauro de 10 metros e quase completo é praticamente inédito na Grã-Bretanha. Para dimensionar, tão longo quanto um ônibus de Londres ou um grande barco a motor. Seu crânio, com mais de 2 metros, comparável a um colchão de casal ou a uma árvore de Natal doméstica. Apenas a cabeça superaria um adulto em altura. Identificado como Temnodontosaurus trigonodon, grande e primitivo. Fósseis na Alemanha existem, mas este é o primeiro dessa espécie no Reino Unido, e de longe, o maior. A descoberta força a reavaliar a distribuição e o tamanho máximo. Seria este indivíduo uma anomalia? Um padrão da espécie? Por ser completo, permite estudar anatomia, biomecânica, alimentação, sentidos. Um projeto biológico de um predador de topo do Jurássico. Em vez de fragmentos dispersos, temos um ponto de referência definitivo para futuras descobertas. A presença de um predador tão grande sugere teia alimentar robusta. Um carnívoro de 10 metros exige vasto alimento, mares produtivos, com enormes cardumes de peixes, e abundância de cefalópodes. A paleontologia britânica volta aos holofotes. Especialistas chamam de achado único na vida. O Dr. Lomax o descreve como uma das maiores descobertas da história paleontológica britânica e inspira crianças, famílias, o público a explorar geologia, evolução e a história da vida. A história do dragão marinho de Rutland é um lembrete poderoso. A história enterrada ao nosso redor, esperando um momento de chance para ser revelada. Por 180 milhões de anos, esta magnífica criatura permaneceu em silêncio. Foi preciso a drenagem de rotina de um reservatório moderno para trazer sua história à luz. Faz você se perguntar, não é? Quantos outros esqueletos ainda estão sepultados sob nossas cidades, sob nossas metrópoles, sob nossos campos? Essa descoberta não é um ponto final, mas um começo. A próxima grande descoberta pode vir de um caminhante curioso em uma praia, de um agricultor arando, ou de um trabalhador de conservação como Joe Davis, apenas fazendo seu trabalho. Este gigante jurássico nos convida a olhar o mundo com um senso profundo de tempo e maravilha. O chão não é apenas terra, é um arquivo em camadas da vida antiga. Este dragão marinho conecta nosso presente ao passado profundo. É um testemunho do poder duradouro da vida e da jornada evolutiva, e um lembrete pungente da extinção e da fragilidade dos ecossistemas. Esses governantes do mar desapareceram, assim como os dinossauros. Então, da próxima vez que você caminhar pelo campo, ou ao longo de uma costa, reserve um momento para pensar no que pode estar a apenas alguns metros sob seus pés. Que mundos perdidos e criaturas esquecidas você está pisando? A história da vida na Terra é a maior epopeia já contada. Nós lemos apenas alguns de seus capítulos. O dragão marinho de Rutland é uma página recém-descoberta. O que mais está lá fora, esperando para ser encontrado? Essa é uma história que está longe de terminar.